Algumas histórias começam com uma porta se abrindo. A minha só vai terminar se ela estiver se fechando. Mas antes disso, antes do fim definitivo, eu preciso te contar o que existe entre essas duas coisas, o último lugar onde a verdade ainda pode respirar. Porque quando eu finalmente percebi onde estava, já era tarde demais para voltar. Eu ainda estava no avesso, no reflexo torto e doentio da minha própria casa, e a porta entreaberta atrás de mim esperava, como um animal paciente e faminto. A madeira dela parecia absorver a luz, engolindo tudo que tocava. Cada passo que eu dava fazia o chão ceder um pouco, como se eu estivesse pisando em carne amortecida. E do outro lado do espelho, no meu mundo, o avesso, com o meu rosto, a minha voz, os meus movimentos, tomava o meu lugar. Ele sorria enquanto arrumava as coisas na minha cozinha, como se fosse dele, como se sempre tivesse sido. Eu tentei chamar, gritei, bati no vidro torto que nos separava, mas dentro daquele reflexo envenenado, a minha voz não fazia eco. Era como tentar gritar dentro de um copo cheio de água. E então o avesso virou a cabeça, devagar, cirúrgico, preciso, e disse com a minha voz, mas com um tom que nunca foi meu: "Você está onde deveria estar." Naquele momento, a porta entreaberta atrás de mim se abriu sozinha, um palmo a mais, como se estivesse impaciente, como se dissesse: "Entre." A luz que vinha de dentro era verde, densa, quase líquida, como um pântano luminoso. Quando eu toquei a madeira, ela estava viva, pulsando, com um batimento fraco e irregular, como o coração de algo muito velho e cansado. E uma voz, que não era humana, mas tinha o meu sotaque, falou de dentro daquela luz: "Você viu o início, agora veja o resto." Eu respirei fundo e entrei. Do outro lado, não era o avesso, era antes do avesso. Um espaço branco, sem som, sem chão, sem ar. Mas estava cheio de sombras que se moviam sozinhas, como lembranças mal apagadas, defeituosas. Ali eu vi tudo. Vi o quadro. Vi a primeira noite em que o espelho começou a atrasar. Vi meu próprio reflexo curvando, se distorcendo, me pedindo para trocar de lugar. E vi o momento exato em que tudo que eu chamava de eu foi puxado para cá. Era como assistir à minha própria vida, mas uma versão pirata, cheia de defeitos, com pausas que não existiram, com erros que nunca aconteceram, mas que estavam ali, gravados. E então, a sombra mais velha de todas, uma que parecia observar tudo, sussurrou no meu ouvido: "Você nunca foi o primeiro." O espaço branco tremeu. As sombras ganharam corpo, e eu vi outros eu, dezenas deles, alguns mutilados, outros presos dentro de cacos de vidro que flutuavam. Um deles rastejava pelo nada, sem olhos, outro batendo desesperado numa porta que estava trancada para sempre. Todos eles olharam para mim, não com pena, mas com o reconhecimento de quem olha o próximo condenado na fila. Um deles chegou perto. Era quase igual a mim. Quase. E disse com a voz falha: "Ele nunca troca de verdade. Ele só coleciona." Meu sangue gelou. O avesso não queria viver a minha vida. Ele queria acumular versões de mim dentro desse lugar canceroso. E eu era só mais um. O próximo item da coleção. Naquele momento, o espaço começou a ruir como vidro rachado por dentro. As sombras se quebravam. Os outros eus gritavam, mas sem voz, um coro de silêncio e pânico. E no meio daquela dissolução toda, a porta entreaberta apareceu de novo, mas agora ela não levava mais para a minha casa. Ela levava para qualquer lugar, qualquer versão, qualquer realidade onde eu pudesse cair como um erro descartado, um rascunho. E atrás de mim, a sombra mais velha, aquela que parecia ser o pai de todas, falou: "Se você atravessar, volta errado." Eu olhei para a porta. Depois olhei para o reflexo do avesso, lá longe, vivendo a minha vida. E finalmente entendi. Eu não precisava fugir pela porta. Eu precisava fechá-la, definitivamente.
A porta começou a puxar tudo ao redor, como um vácuo faminto. Os outros eus eram sugados para dentro dela, distorcidos, apagados como pó sendo varrido. E do outro lado, no mundo real, eu vi o avesso correr até o espelho, com o meu corpo. Ele percebeu o que eu ia fazer e gritou comigo usando a minha voz. Não fecha, você me deve a sua vida. Eu sorri. Pela primeira vez naquela noite inteira, eu sorri de verdade. E respondi, eu devo a mim mesmo. Eu empurrei a porta. Ela empurrou de volta. Era pesada, viva. Minha pele queimava como se eu estivesse tocando gelo e fogo ao mesmo tempo. O avesso batia do outro lado do espelho. Gritou, arranhou, tentou sair, mas eu empurrei com tudo que eu tinha. Com cada grama de força, cada pedaço de identidade que ainda me restava. E quando a porta finalmente se fechou, tudo ficou preto. Eu acordei no chão da minha sala, sozinho, respirando, vivendo. A porta vermelha não existia mais. Os espelhos da casa estavam normais. A casa estava quieta. Um silêncio comum, humano, quente. Olhei para as minhas mãos. Eram as minhas mãos. Fui até o espelho do corredor. E o meu reflexo me olhou, no tempo certo, sem atraso, sem avesso, sem outro eu. Eu respirei fundo, e o reflexo respirou comigo. E então, pela primeira vez desde que tudo isso começou, nada aconteceu. Nenhuma porta abriu, nenhuma sombra se mexeu, nenhuma voz repetiu a minha. Era só eu, de verdade. A história terminou, a porta fechou, e nada, absolutamente nada, vai abri-la de novo. Cuidem dos seus reflexos. Ecos da Névoa. Se você gostou, nos ajude, se inscrevendo no canal, deixe seu comentário e seu like. Até o próximo Eco.